para te louvar, para te adorar, para te bendizer, pois só tu és digno de receber todo louvor, honra, glória e adoração. Sabe, eu não sei vocês que aqui estão, e quando eu falo você em geral, você homem, você mulher, mas eu vou falar por mim. Sabe, eu sou completamente apaixonado pela minha esposa. Sabe, ela é um presente, assim como a Bíblia fala, né, que a herança vem dos pais, mas a esposa vem do Senhor. E eu colhi o que eu não plantei. Isso aí é graça de Deus na minha vida, meu irmão, porque eu plantei para alguma coisa, mas não foi para isso. E eu quero dizer que quando, ainda mais agora esse período, né, eu contei a igreja domingo passado que eu agora fui para Brasília, eu estou morando lá, num desafio, né, que me foi imposto pelo presidente, pelo ministro João Roma, e nós estamos lá. E nos momentos que nós estamos aqui perto, quando ela passa e se ela faz assim, amor, só aquela vozinha, amor, eu paro tudo. Eu não sei nem o que é que vai vir emendado de pedido, mas quando eu ouço ela me chamar assim, ou de um jeito mais carinhoso, ou de outro, eu paro o que eu estou fazendo. Por que eu estou te falando isso? Nós somos a noiva de Cristo. Então, se nesse momento de louvor e de adoração a noiva abre a boca e adora, Jesus vai parar e vai nos dar atenção. O que você quer? Porque eu estou aqui, porque eu sou um noivo apaixonado. Eu estou aqui para cuidar, eu estou aqui para ouvir a oração, eu estou aqui para receber o pedido, e eu estou aqui para caminhar junto com vocês. Ei, preste atenção. Muita gente diz que a mulher é o sexo mais frágil. Imagine, como o sexo mais frágil é a mulher que dá luz. Imagine se fosse homem. Misericórdia, Deus faz tudo perfeito. Mas mesmo assim, a mulher sendo forte, ela se sente muito mais segura quando ela está nos braços do amado. Então eu não sei como é que você está se sentindo hoje, mas eu vou te dizer alguma coisa aqui. Você, como noiva de Jesus, quando você começar a adorar agora, e nós vamos adorar Ele, você vai sentir o abraço, você vai sentir o calor de Cristo do seu lado, e você vai ver que você vai ter forças, você vai recobrar o ânimo, e você vai continuar a avançar para o lugar que Ele já determinou que você vai chegar. Porque tudo que a gente vê e tudo que eu ouço na Bíblia me dá um ânimo tremendo. Mas tem gente que ouve uma palavra dessa de semeadura e chora. Que eu estou chorando porque eu tenho uma caminhada com Cristo, e eu estou semeando, e eu estou semeando, e eu não estou colhendo. Vou te falar uma coisa, querido. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje, mas pongando no que Léo, meu afilhado, falou. Repare o que ele disse. Jesus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele planta em todo tipo de solo. Ele é onisciente, Ele sabe como é o solo, se o solo é bom ou é ruim, mas Ele plantou. A Bíblia fala que um planta, o outro rega, e é Deus que dá o crescimento. Sim, bispo, então alguém plantou, eu estou regando com minhas lágrimas porque não tem mais água. O crescimento está acontecendo, eu só não estou colhendo. Deixa eu te falar uma coisa, pega essa chave hoje, você vai sair daqui hoje colhendo. Porque a Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia diz: aquele que com lágrimas semeia, com alegria colherá. Se você não está colhendo, é porque você não trocou a ferramenta. A ferramenta de plantar é uma, a ferramenta de plantar é pá, é picareta, é enxada, mas a ferramenta de colher é uma colheitadeira. Troque sua ferramenta nessa noite e comece a colher aquilo que você já plantou e aquilo que Deus já fez crescer. Ei, troque a ferramenta. Semeou com lágrima, comece a se alegrar, comece a regozijar, e você vai começar a colher. Troque a ferramenta. Entenda isso. Ferramentas distintas. Você não pode querer plantar batata com um rodo de escoar água. Uma é uma ferramenta, a outra é outra ferramenta. Não, eu vou plantar aqui um pé de mandioca e vou usar um martelo. Não vai dar certo. A ferramenta da semeadura é o choro. A ferramenta da colheita é a alegria. Ei, troca a ferramenta e começa a colher hoje.
Porque independente de você achar que o seu solo é ruim ou é bom, como o Léo disse, o Todo-Poderoso já semeou em sua vida. Senhor, te agradecemos porque tu estás aqui. Te agradecemos pela tua presença, Senhor Jesus. Queremos declarar mais uma vez que te amamos. Nós não somos nada sem ti. Tu és o nosso maior tesouro, tu és o nosso tudo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Oh Senhor, tu és cordeiro e tu és leão. Te agradecemos, Abba, papaizinho querido. Oh, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco, em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos ao teu nome pelo teu cuidado com a tua preciosa, com a nossa mamãe. Obrigado, Senhor, porque restauraste a saúde dela e ela está em casa. Para a nossa alegria, mas para a tua glória acima de tudo. Aleluia. Hoje nós vamos ter uma palavra breve, porque nós vamos fazer um ato profético pela nossa nação. Então, se você está com a sua Bíblia aí de papel analógica do crente raiz, ou se você está com a sua Bíblia digital aí no seu telefone, no seu tablet, aí do crente tecnológico do século 21, pegue sua Bíblia para não ter... Eu ia pregar uma outra palavra hoje, até comentei com o Léo ontem. Falei, Léo, acho que eu vou falar sobre os planos de Deus e Deus nos nossos planos. Foi isso que eu tinha preparado, mas quando eu cheguei aqui hoje, Deus me levou para uma outra coisa. Então nós vamos fazer a outra coisa que Deus falou. Está liberado, irmão? Pode fazer? Porque aqui tem que pegar a bênção do batera, porque senão, meu irmão, ele vai mafiar o negócio. Então vamos lá, Salmo 51, 17. Salmo no meio da Bíblia, não tem erro. Salmo 51. E essa hora a Bíblia de papel ajuda, meu irmão. Porque você pega lá, uau, no meio da Bíblia. Mas Salmo 51, 17. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, tem mais 10 segundos. Salmo 51, 17. Está escrito assim, a versão que eu vou ler nessa noite. Não, vou até ver se eu leio aqui. Cadê? Salmo 51, 17. Eu ia ler na NVI, mas vou ver se eu acho aqui na NVT. Eu gosto muito da NVT. Para quem procura saber, às vezes eu disse, bispo, qual foi a versão que você leu hoje? Bicho, tocou tanto no meu coração. Então já vou logo dizendo. 51, eu tinha aberto na NVI, mas acho que eu vou abrir aqui na 51, 17. Vou ver aqui na outra. Vou ler na NVI mesmo. Então lá, Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Senhor, essa é a tua hora, meu Deus. Toma nossas mentes cativas a ti, nosso consciente, consciente, subconsciente. Doce amigo, Espírito Santo, companheiro de todas as horas. Fala conosco nessa noite, Senhor. Me usa, Senhor, como tu queres, para que a gente possa entender um pouco mais de ti, do teu reino, e que a gente consiga, Senhor, avançar, nos submetemos aos teus processos para viver o teu propósito aqui na terra, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Como eu falei, vai ser uma palavra breve, que a gente vai fazer uma oração pelo nosso país, pelo Brasil. E só para a gente chegar mais uma vez e ficar claro o que a gente acabou de ler, um coração quebrantado. Aqui na Bíblia fala, os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado ou um coração quebrado. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, tem gente que não entende o que é quebrantado. Quebrantado é quebrado, partido, esmiuçado, dilacerado, arrebentado. Por que não dizer falido? Ficou claro? 4 pessoas, ficou claro. O sacrifício que agrada a Deus são espírito quebrantado, quebrado, arrebentado, moído, um coração quebrantado e contrito, quebrado, arrebentado, moído. Ó Deus, não desprezarás. Está entendendo? A gente está vivendo um período no mundo, por conta desse período aí, eu já estou dizendo pós-pandemia do Covid-19, que eu já creio que ela já passou, porque eu sei que eu tenho crido. Mas por onde ela passou, ela deixou um rastro de destruição, um rastro de coisas partidas, um rastro de coisas quebradas,
Um rastro de coisas falidas, moídas, deterioradas, coisas que viraram poeira. A gente ouve relatos de países que a moeda simplesmente desintegrou, virou pó. Ah, bicho, mas teve lugar que cresceu, teve gente que cresceu. Teve gente que cresceu. Teve país que cresceu, teve economia que cresceu, mas no geral foi uma quebradeira. Sabe, se a gente passa pela cidade, a gente vê muita placa em comércio, aluga-se, vende-se. Todo mundo fala, meu Deus, quebrou. Viram isso? E o relatório que a gente ouve de jornal, que eu confesso, eu já não assisto desde a pandemia. Porque o dia inteiro eu vou trabalhando, e quando você chegava em casa queria um refresco. Aí você ligava a televisão, porque a fila de regulação aumentou, porque o sistema de saúde faliu, porque o Brasil quebrou a economia. Isso aí você ouve. Sabe, e a palavra de Deus me ensinou que a fé vem pelo... Vamos completar, eu ouvi a palavra de Deus, mas a fé vem pelo ouvir. Então tem coisa que às vezes não está acontecendo nessa proporção, mas de tanto você ouvir aquilo, você começa a internalizar e acreditar, meu Deus, o sistema de saúde do Brasil faliu, a economia quebrou. Mas o foco do que a gente vai falar dessa noite, quem ouviu aqui, eu vou pedir que você levante a mão, quem já ouviu aqui, neste último ano, 1 ano e meio, falar que o país quebrou? Quem? Pode baixar a mão, mais uma vez. Agora, quem já ouviu falar que a economia quebrou? Quem ouviu falar que o real quebrou? Quem ouviu falar que o sistema de saúde quebrou? Né? Eles usam um sistema de saúde já diferente, né? Marcinha, você que é médica, já o que sempre fala, colapsou, mas enfim, quebrou. Quem ouviu falar que o sistema de saúde quebrou? Eu vi esse relatório muitas e muitas vezes, sabe? O país quebrou, a economia quebrou, a saúde quebrou. O mundo está quebrado, não tem mais perspectiva. Já tem gente, e o pior, gente que se diz crente, dizendo, no sentido ruim da palavra, porque vocês vão ver que tem um sentido bom, a igreja quebrou. Eu já vou te adiantar, eu quero que a igreja quebre, mas é num outro sentido que a gente vai aprender hoje. Então tudo que a gente tem visto é que tudo à nossa volta com a pandemia quebrou. Agora que arrebentou com tudo, que não tem mais jeito. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que Deus mais usa para a sua glória são pessoas e coisas e instituições quebradas. Os sacrifícios que Ele aceita, aquilo que é bom, que sobe como um perfume suave às suas narinas, a Bíblia diz que são corações quebrados, quebrantados, arrebentados e contritos. É isso que agrada ao Senhor. E para você entendendo, eu falei que a palavra ia ser breve, e vai ser breve mesmo. Foi o quebrantamento da força natural de Jacó, assim como a pastora Sarinha falou no momento do dízimo de oferta, falou Jacó, foi o quebrantamento da força natural, da força física de Jacó em Peniel, que o colocou num local onde Deus pôde o revestir do Espírito. Quando ele estava ali quebrado, arrebentado, Deus disse, agora é minha vez. Está quebrado? Tá, receba de mim. Então vai entendendo isso, vai pegando a chave. Se alguém chegou para você e disse, porque você está quebrado, porque a sua empresa está destruída, porque a sua família está quebrada, vai entendendo isso essa noite. Não, bispo, mas tudo bem, você falou de Jacó, mas me dê mais algum exemplo pelo menos. Porque tem um crente Tomé, meu irmão, ele quer saber mais. Ou o Bereano, né, que vai ali estudar para ver se está na palavra mesmo. Entenda uma coisa. Semana passada a gente falou um pouquinho de Moisés e sobre a transição do povo de Deus saindo do Egito. Quem estava aqui vai lembrar. E o povo murmurava, e o povo lamentava, e era uma lamúria. Estou com sede, estou com fome. Lembra disso ou não?
Presta atenção. Foi o quebrar a superfície da rocha em Horebe, pela vara de Moisés, que permitiu a saída de águas frescas para que o povo bebesse e se fartasse. Foi o quebrar da rocha que deu ao povo de beber. Não, bispo, eu já entendi sobre Jacó, ele estava quebrado e o Espírito veio. Já entendi, outra passagem você já deu. O povo estava com sede porque a rocha foi partida. A água desceu. Agora lembre de uma coisa: quem é a rocha das eras? Quem é Ele? Aquele que andou sobre as águas. Ele é a rocha das eras. E Ele é a água da vida. Mas a gente vai chegar lá. Não, bispo, mas eu quero mais algum exemplo, porque já estou começando a me dar ânimo. O negócio já está me animando. Estão dizendo que estou quebrado, eu já não estou amarrando mais. Vai entendendo? Quem aqui conhece ou já ouviu a história de Gideão? Tem crente na igreja. Eu gosto assim. Quando tem crente, você vai levanta a mão. Isso aí. A história de Gideão com os 300. Foi quando os 300 eleitos sob a liderança de Gideão quebraram os jarros, tipo do quebrantamento dos nossos próprios corações, que a luz escondida, o fogo do Espírito resplandeceu para a confusão dos adversários. Vai entendendo isso? O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você, porque nós somos templos do Espírito. Então a chama, o fogo dele age dentro de você e de mim. Quando você rasga o seu coração na presença de Deus, a luz do Espírito Santo flui, brilha. E como a gente diz aqui na Bahia, eu sou baiano. Eu não sei como é que diz em outros lugares, mas aqui na Bahia, no interior da Bahia, principalmente, a gente fala: quando você vê alguma coisa que você não consegue, você fica encandeado. Quem já viu essa palavra? É isso, meu. Então quando você rasga o seu coração, a luz do Senhor vai sair de você, vai encandear os seus inimigos, e eles vão se matar, e você não vai fazer nenhum esforço, porque o Senhor tem cuidado de você. Mas você tem que quebrar o seu coração. Vai entendendo? Ah, bispo, mas eu quero mais. Aí eu estou começando a me dar ânimo agora. Foi quando a viúva pobre partiu o selo do pequeno pote de óleo e o derramou, que Deus o multiplicou para que ela pagasse as suas dívidas e para que o sustento chegasse à sua casa. Quando ela partiu o selo da vasilha, enquanto ela não tivesse partido, enquanto ela não tivesse quebrado aquilo, ela não ia sair daquela quebradeira financeira que estava passando. Mas ainda quebrada, com dívidas, ela quebrou ainda mais. Quebrou a última coisa que ela tinha. Quando ela partiu, Deus multiplicou. Então já vá criando um ânimo nessa noite, porque se você tem se sentido para baixo, se você tem se sentido partido, se você tem se sentido quebrado, se as pessoas se olharem para você e te acusarem, dizendo: você não vai a lugar nenhum, você não pode, você é um ninguém, você é um quebrado, comece a glorificar a Deus, porque um quebrado na mão de Deus tem valor. Vai entendendo? Quem já ouviu falar aqui na Rainha Esther? Pois é, foi quando a Rainha Esther arriscou a própria vida, rompeu com a etiqueta, quebrou com a etiqueta da corte pagã, é que ela obteve o favor do rei para a livrar da morte e o seu povo. Que quando ela quebrou com a etiqueta, o rei estendeu o cetro. E quando a gente quebra às vezes os costumes, Deus entra com providência e estende o cetro dele majestoso em nossa direção e fala: ei, você encontrou o meu favor, porque você entrou no meio da sala do trono quebrado, eu estendi o meu cetro sobre você. Uau! E avançando um pouco mais, quando a gente chega ali no Novo Testamento, e uma passagem muito linda, e essa agora, se nada até agora você entendeu, pelo menos essa guarde no seu coração.
Na Bíblia tem uma passagem, na verdade duas passagens, dois momentos diferentes sobre a multiplicação dos pães. Em dois eventos diferentes houve multiplicação de pães. Mas, quando Jesus toma naquele momento os 5 pães e 2 peixinhos, repare que ele não orou e deu pão e o pão multiplicou e aqueles cestos brotaram como um milagre e o povo foi alimentado, não. Jesus orou e ele partiu o pão. Jesus orou e ele quebrou o pão. Orar é maravilhoso, mas quando você parte é que a multiplicação chega. E às vezes Deus tem te acumulado de tantas bênçãos, e você, porque não parte, nem reparte, vai acabar ficando com a menor parte. Mas quando chega na sua mão e você parte, quebra e começa a dar em o nome de Jesus, uau! Não para. Aquilo que você tinha vai alimentar uma multidão e ainda vai sobrar cestos e mais cestos para a honra e glória dele. Ele orou, mas quando ele quebrou o pão, quando ele partiu o pão, foi suficiente para alimentar os mais de 5.000. Foi quando Maria quebrou o belo vaso de alabastro, tornando, portanto, daí inútil, que o perfume, a Bíblia conta, encheu a casa. O cheiro maravilhoso e o cheiro suave tomou conta do ambiente quando ela partiu o vaso de alabastro. Quando ela quebrou o vaso, o perfume invadiu o ambiente. Quando você se parte na presença de Deus, o cheiro suave da sua adoração inunda o ambiente onde você está. Então a partir de hoje você já vai começar a internalizar isso. Se alguém chegar para você, você não vai dar certo porque você é um quebrado. Você fala, sou um quebrado nas mãos do Todo-Poderoso. Sou um quebrado na mão daquele que tudo pode. Está entendendo? Aleluia. Foi quando Jesus deixou que o seu corpo fosse partido, moído, dilacerado, quebrado, arrebentado, rasgado pelos espinhos, pregos, pela lança, que a sua vida interior foi derramada como um rio cristalino, do qual os pecadores sedentos podem beber e viver. Eu já falei isso aqui na igreja uma vez. Cadê Vanessa aqui? Se eu falar bobagem, me corrija. Falando Vanessa, porque Vanessa é médica e Vanessa é gineco e obstetra. Mas como eu já tive 2 filhos, eu tenho uma experiência. Mas se eu errar, você me corrige daí. Quando uma mulher está prestes a dar à luz a um filho, a uma criança, a um bebê, e no momento certo, se ela vai ter um parto natural, e no momento certo dela ir e correr para o hospital, é quando quebra a bolsa, quando rompe a bolsa de água, não é isso? Ah, bicho, o que é que você está... O que é que tem a ver uma coisa com outra? Você acabou de falar que Jesus foi partido, quebrado, agora você está falando da mulher parindo, quebrou a bolsa. A Bíblia conta que Jesus ali na cruz tinha derramado todo o sangue dele, por mim e por você, por graça. E que depois, para conferirem se ele estava morto, uma lança foi introduzida na lateral aqui de Jesus. E a Bíblia diz que saiu sangue, depois água. No momento que saiu a água, eu acredito que era o momento que Jesus estava dando à luz à geração dos filhos espirituais dele. Quando ele foi partido, ele nos deu a luz e nos deu a salvação. Por graça, não de graça. A diferença é muito grande. Existe um preço, o preço foi altíssimo que Jesus pagou por mim e por você. Mas foi por graça, que é favor e merecido. Ele nos trouxe a vida por graça. É quando um lindo grão de trigo se rompe na terra, se quebra pela morte, que a sua vida interior brota e produz centenas de outros grãos. Porque se a gente pega a semente e deixa em cima de uma superfície, de uma prateleira, ela nunca vai ser partida nem quebrada, mas também não vai trazer vida. Mas quando a gente coloca ela
em um buraco fundo, escuro, úmido, sem luz, achando que ela foi enterrada para morrer, ela se parte e gera vida nova. Se parte e gera vida nova. E o melhor, quando ela se parte e gera vida nova, ela gera vida em abundância, porque quando ele vai ali saindo trigo, são cachos. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você a partir de hoje, se não fez ainda. A gente vai ser partido por amor a Ele, e Ele vai fazer superabundar na nossa vida, ao ponto de alcançar aqueles que estão à nossa volta. Toda vez que a história, e toda vez que a biografia de vegetação e toda a vida espiritual, Deus precisa de coisas quebradas. Deus precisa de coisas partidas. Os que estão quebrados na riqueza, os que estão quebrados na vontade, quebrados nas ambições, quebrados em seus belos ideais, quebrados na reputação perante o mundo, quebrado nas afeições, quebrado nos relacionamentos, muitas vezes quebrados na saúde, os que estão desprezados, muitas vezes esquecidos, abandonados, a esses o Espírito Santo está tomando e vai começar a usar para a glória de Deus. Então você vai sair daqui hoje com a certeza que se você estava se sentindo quebrado, você é algo muito importante para Deus.